Vamos tentar sair um pouco do desespero, mas... Então, retomando assim o fio da meada lá do Stokes, teorema de Kelvin, dito de Stokes, ele diz respeito a isso. Você tem aqui em R3, você tem aqui um campo F. E aí você tem uma superfície S aqui. Esse bloco aqui está em R2. E aí você faz a integral. A gente chegou à ideia de que a integral, chamar isso aqui de C, sobre o bordo de C de F é igual à integral em C da uma coisa que surgiu, que é o rotacional de F. Isso também é enunciado assim, né? Integral sobre S, esse ds aqui, vou botar aqui, do bordo de S, vou botar aqui dl, assim, botar a flechinha, e aí isso é igual a integral sobre S do rotacional de F. A gente chegou a isso, vamos dizer, pensando assim, se o campo fosse conservativo, né, pegava a integral de linha sobre um caminho e outro caminho, tinha que dar a mesma coisa, que significa a integral sobre qualquer caminho fechado, ser zero. Então, esse negócio, de certa maneira, mede o quanto o campo deixa de ser conservativo, rotacional. Aí eu discuti um pouco os objetos aqui, né? Fiz um compromisso de simplicidade, de pensar a superfície sempre como uma superfície parametrizada. Então, em vez de pensar aqui a superfície como um objeto, pensar como uma aplicação C. Aqui, eventualmente, eu monto superfícies complicadas, colando superfícies parametrizadas mais simples. Tudo bem? E esse resultado aqui, em R2, é o teorema de Green, aqui no bloco, né? Oi. Aqui é uma integral no bordo, então basicamente é uma variável, e aqui, a integral aqui dentro, são duas variáveis. Em geral, você vai ter um objeto n-dimensional, então o bordo tem dimensão n-1, a integral no bordo tem n-1 variáveis, e lá dentro são n. Então, daqui a gente passou... Não, aqui é duas, é a superfície, a integral. Tá? Porque eu parti disso, né? Eu disse, eu pego essa curva aqui, a integral, vamos dizer, C0 aqui, assim, C0 aqui, C1 aqui, para ficar na orientação certa. Né? E aí eu tenho aqui a integral de f sobre C0, aqui eu tenho a integral de f sobre C1. E eu digo, poxa, se fosse conservativo, tinha que dar igual. Mas se não é, eu vou fazer o seguinte, né? Vou fixar aqui o ponto A ao ponto B, fazer várias curvinhas aqui no meio, né? Curva CS. Vou fazer a integral sobre cada uma dessas curvinhas, isso vira uma função de S, derivo em relação a S e vejo o que eu acho. Aí eu fiz isso e achei esse teorema aqui, que é conhecido como teorema de Stokes. E tem uma outra
uma outra abordagem que seria fazer a coisa primeiro aqui, e que eu adotei para fazer aqui em RN, né? Eu comecei assim, né? Peguei aqui um bloco B, um bloco em RN, e pensei no bordo de B, que é uma coisa mais simples, e a integral em B. Então, peguei aqui o campo F, e aí peguei esse cara aqui, peguei aqui a normal exterior em cada face e fiz a integral de f sobre o bordo de B, entendido que eu vou fazer a integral de f escalar o vetor normal e integrar na face correspondente. Aí que é ótimo porque cada face tem um único vetor normal, não varia. E aí, um raciocínio simples, né, é pensar que cada ponto, quer dizer, cada face tem uma face irmã gêmea. Oi. É porque eu tô imitando o que apareceu, vamos dizer, a ideia que apareceu aqui no. Esse cara daqui, né? Isso aqui é integral sobre S do rotacional de F, que é um campo escalar N ds. Eu usei isso para. Vamos dizer, eu posso, antes de generalizar, de pensar em formas diferenciais, pensar esse teorema assim. Eu faço em R3, eu vejo, não, mas em Rn é igualzinho. Então, eu pego, quando eu faço a integral no bordo aqui, o que eu vejo é que as faces estão aos pares. E vai ter, vamos dizer, vai ter a face, aqui a face BI1 e aqui a face BI0. E aí eu vou ter a integral de f escalar n na face BI1 pensa um cubo mesmo, quadrados e tal, tem pares. Assim. Então, eu fiz isso aqui e, por conta dessa orientação, né, o produto, vamos dizer, o vetor normal aqui é o EI e aqui é o menos EI. Se eu vamos dizer, usar isso, eu vou ter, vamos dizer, isso aqui mais a integral na face BI0 de f escalar n. Na verdade, eu vou pegar aqui esse BI0 e BI1, em termos de variáveis, tem as mesmas variáveis. Porque tem T1, T2, não tem o TI, e o TI tem um valor fixo aqui e outro aqui, mas os outros três são iguais. Então, eu posso pegar um ponto aqui, ele tem o seu irmão gêmeo aqui. Quando eu faço a integral aqui, eu vou ter aqui a integral. Isso daqui, na verdade, vai ser igual a uma integral sobre um bloco BI. Aqui eu vou ter F. Quando eu faço o produto escalar pelo vetor aí, o meu F, né? F é igual a F1, Fi, Fn. Esse produto escalar aqui, o N é unitário, ele é, na verdade, o EI. Então, vai dar Fi. Então, aqui eu vou ter Fi de T1, TI não. Aqui vai ser o A e 1, Tn. Então, tenho N menos uma variáveis, porque eu fixei aqui uma variável do A e 1. E aqui, né, aqui, quando eu faço o produto escalar de F por menos aí, eu vou ter menos Fi. Então, eu vou ter menos Fi
eu já botei os dois na mesma integral porque as variáveis vivem no mesmo lugar. Então, aqui eu boto dt1, não tenho TI, e o truque é só esse. Aí eu olho para esse e digo, olha, eu tenho a função calculada numa extremidade do intervalo, na extremidade final do intervalo, menos a mesma função na extremidade inicial. Oi. Sim, o BI é igual a 1, 0 a 1, só que eu tirei esse cara. Na hora que eu calculo o que eu estou integrando nesses caras aqui, é um cara que precisa de um camarada aqui, mas aí na face de cá é o AI1 e na face de cá é o AI0. Então, agora o meu teorema consiste simplesmente em escrever que isso daqui é igual à integral sobre BI da integral de AI0 até AI1 da derivada de FI em relação a TI de T1, TI, TN, DTI, DT1, DTI de novo, mas ele não está aqui. Quer dizer, quando eu faço a integral aqui menos a integral aqui, cada par de números aqui vira uma integral aqui no meio. Então, você está integrando em dimensão n-1, mas agora introduziu uma integral em dimensão 1, que é exatamente a dimensão que faltava. Então, isso daqui é a integral sobre B desse bicho aí. Só que isso corresponde às duas faces I. Quando eu somo tudo, eu tenho que a integral de F sobre o bordo de B é igual a integral sobre B desse bicho aqui. Sem botar ds aqui. E tá? É quase que uma fórmula. Isso, vamos dizer, não é exatamente uma divagação matemática, porque isso aqui está uma integral assim, mede o fluxo de um campo de vetores através do bordo de uma superfície. Então, se esse fluxo está carregando alguma coisa, seja lá massa, carga ou qualquer coisa assim, né, o fluxo vai dizer o quanto essa coisa está saindo menos entrando, ou seja, o saldo, o balanço desse fluxo através da região. Estou fazendo um caso muito simples, que é um bloquinho, mas se você entende isso, você já entendeu muita coisa. Você não precisa saber fazer nenhuma conta para entender isso. Esse é o conceito. E o teorema está dizendo isso, que quando você faz isso através de um bloco, mas depois vai tentar transportar para outras situações, faz através de um bloco,
esse saldo pode também ser calculado pela integral aqui dentro de alguma coisa que é a divergência. Não, olha só, é um bloco, o bloco B, bloco, né, um retângulo em R2, ele é um intervalo cartesiano, outro intervalo. Então, se eu tenho o bloco, ele tem que ser dado por um produto cartesiano de intervalos. Eu fixei um bloco, eu fixei esses intervalos. O que eu usei aqui é que o bloco tem faces. Cada face é um bloco de dimensão uma menor, que consiste em eliminar um dos intervalos e, no lugar dele, escolher uma das extremidades. É o que eu faço aqui. É o que eu tirei. As variáveis não tem a variável TI. É porque ele voltou, porque eu substituí isso aqui por essa integral. Essa diferença, eu apliquei o teorema fundamental do cálculo, virou uma integral na variável TI, que é que estava faltando aqui. Chamei de TI. Aí eu disse, ó, isso aqui é uma coisa em A11 menos a mesma coisa em A10. Então, isso é a integral de A10 até A11 da derivada parcial de FI em relação à variável daqui, que é a variável TI. Então, eu tinha tirado e coloquei ele de volta agora. Porque não tinha. No começo não tinha. Tá? Porque estava isso assim. Então, ele não está aqui. Tá? Mas, quando eu substituo isso por uma integral, essa integral é na variável TI. Eu boto o DTI aqui. É. Tá. Então, isso é um teorema até meio bobo, assim, do ponto de vista da demonstração, não é nenhum. É só você escrever as coisas direitinho e tal. Né? Mas eu tenho, vamos dizer, eu tenho uma artilharia que me permite transformar esse teorema num teorema mais pesado, vamos dizer. Deixa eu ver, está ainda aqui a revisão, né? Ainda é a revisão da revisão. Né? Aí o passo seguinte foi dizer, bom, tudo bem, eu estou usando aqui o meu campo F, a minha parametrização C são tão deriváveis quanto eu quiser. No caso, a F bastaria ser C1 para poder garantir que não vou ter problema. O C, por enquanto, não apareceu. Aí eu vou transformar esse teorema num teorema mais forte. Mas eu tenho que, para isso eu precisei pensar os meus integrandos não como campos de vetores, mas como formas alternadas. Então, eu fiquei com tenho esse teorema, a versão mais geral dele é essa daqui. E agora, eu pensei assim, eu estou, na verdade, assim, eu estou aqui em Rn, mas eu tenho uma coisa que se integra sobre objetos de dimensão K, K menor que N. Então, tem uma ômega, eu pego aqui a K de Rn é igual às formas K lineares
Sabe o que eu lembrei? Tem um filme famoso, né, que a personagem principal é uma mulher que teve um acidente de automóvel e ela ficou com uma lesão cerebral e ela nunca se lembra, ela dorme e no dia seguinte ela não se lembra de nada que aconteceu depois do acidente. É mais ou menos aqui, cada aula que eu dou é mais ou menos como se eu tivesse revivendo isso. Eu lembrei disso porque ontem eu estava conversando com a cuidadora da minha mãe e ela disse que conheceu uma mulher que tem exatamente. Eu pensava que isso era ficção, mas conheceu uma mulher que tem exatamente isso. Ela teve um acidente e ela não lembra de nada depois do acidente. Quer dizer, a cada dia ela esquece. Então ela vive um dia, tem um buraco entre o acidente até o dia de hoje, mas ela vive esse dia, ela dorme e o dia de hoje também é esquecido. E ela vive assim. Então, parece que mais ou menos isso. Né? Eu estou recordando todas as coisas que aconteceram depois do acidente, que foi a primeira aula, e voltando. Então, aqui, né, teve uma evolução dessa história que foi dizer, olha, eu tenho objetos gerais de dimensão K em Rn, parametrizados. Então, um objeto de dimensão K, eu tenho B, é um bloco em RK, C de B em Rn é uma coisa k-dimensional, esse aqui de classe C1, é uma coisa k-dimensional. Aqui eu vou precisar C2 a certa altura, mas é um objeto de dimensão K em Rn. E eu tenho uma ômega que, vamos dizer assim, vamos pensar assim, ômega aberto em Rn. Não vai fazer diferença nenhuma, mas é só para lembrar que eu posso estar limitado a uma certa região, e aí tem ômega de ômega que me dá, né? Então aqui eu estou no ponto x de ômega, e aí eu tenho aqui o ômega, que eu vou representar assim, ômega de x não é um vetor, é um elemento desse espaço, que é algo que me diz o seguinte, se aparecerem k vetores aqui pendurados nesse ponto, eu atribuo a eles um número, uma espécie de volume k-dimensional, que é ômega de x, vou botar assim, VI, vou chamar isso aqui de VK, vou tirar o ômega daqui, e ômega de x em V1. Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Eu tenho o bloco B aqui, tenho C aqui, e aí ele me cria aqui o objeto k-dimensional, aqui está o ponto T, aqui está o ponto X, que é o C de T, e aí eu tenho aqui os vetores C' de T é 1, C' de T é K, que corresponde aos vetores da base K. Então eu pego um bloquinho infinitesimal, aqui, dt1 é 1, dtk é K, e ele vira o C' de T, o T, C' de T é 1, C' de T é K, que é o ponto C de T. E aí eu calculo pego o ômega de C de T, calculo em C' de T é 1, C' de T é K, e integro isso em B. A integral desse campo é uma coisa desse tipo.
Então, vamos dizer, eu não entendi o teorema, não entendi a derivada que aparece no teorema, mas eu consigo entender os objetos, quer dizer, o C, o bordo de C. E eu posso dizer, não, mas tem uma maneira de pensar o integrando, que aparece aqui com o campo de vetores, de uma maneira geral, que é dar uma forma. Porque a ideia é que se eu tenho uma coisa k-dimensional, no espaço tangente tem um volume k-dimensional que é dado por um determinante ali, que é uma coisa k-linear alternada. Então, quando eu crio uma função para integrar, essa função está dizendo como eu altero a medida de volume em cada ponto. Lembrando, assim, essa ideia desde o começo, assim, ó, se você integra sobre o bloco B uma função f, o que você está dizendo é que quando você divide o bloco B em pedacinhos. Aí, cada pedacinho é uma coisa assim. Bom, vou botar assim, DTK mesmo. Tá? É uma coisa assim, tem essa cara. Aí, a função é só para dizer o seguinte, em vez de eu medir isso daqui, eu mediria isso por determinante de E1 é K, dt1, dtk. Não, esquece aqui, agora eu estou bem na base. Assim, pega um bloco em Rn, uma função definida no bloco, e eu vou integrá-la sobre o bloco. Então, eu parto em pedacinhos, calculo o volume de cada bloco, multiplico pela f de x e integro. F de t, né? Isso é integral de f sobre b. Mas olhando assim, eu poderia dizer, olha, eu posso pensar de outra maneira. Eu posso pensar f de t vezes det é uma nova forma k-linear alternada, que em vez de medir os vetores pelo determinante, mede pelo determinante multiplicado por f. Se eu estou num espaço de dimensão k, eu sei que só tem, essencialmente, uma maneira de medir objetos de dimensão k, que é o determinante. As outras são múltiplos dele. Então, a única maneira de fazer isso, quando eu estou com um bloco de dimensão k em RK, é dar uma função que diz como você está modificando a maneira de medir em cada ponto. Então, é como se a função fosse uma espécie de densidade. Né? Você está integrando. Mas, se eu estou em Rn, e eu vou pegar objetos de dimensão k, então eu vou precisar, em cada ponto, de uma coisa como isso, que seja k-linear alternada. Só que a ideia aqui é que essa coisa não está atrelada à superfície que eu tenho. Ela existe lá como uma espécie de campo, como é aqui a f. F é um campo, está aqui, passou uma superfície, dá uma integral, passou outra integral. Então, em cada ponto, você diz, não, eu vou então ter em cada ponto uma forma k-linear alternada. Na hora que passar a superfície ali, eu pego os vetores tangentes e meço eles por essa forma. É isso aqui. Eu estou pegando a superfície, aí os vetores tangentes estão aqui, multiplicados pelos infinitesimais, e aí eu estou medindo pela forma nesse ponto. Se no mesmo ponto passar uma outra superfície apontando para cá, os vetores vão ser diferentes e a forma vai poder dar uma coisa diferente. É como um integral de linha. Você tem um campo aqui. Passou uma linha aqui assim, ele tem uma contribuição grande para a integral. Passou uma linha aqui perpendicular a ele, tem uma contribuição nula para a integral. Mas ele modifica a maneira de medir comprimento, vamos dizer assim. Tá? Quando é integral de superfície, está aqui o campo também, passou uma superfície assim, ele mede pelo, vamos dizer,
por esses vetores o determinante com ele. Se passar uma outra superfície aqui, assim, pode ser que dê até nulo. Então, a forma é uma forma. Existe. Eu não posso mais pensar em termos de campo. Eu tenho que pensar no conjunto das formas K-lineares alternadas em Rn. Eu tenho R. Não, o campo, quando eu estou em Rn, um campo serve para fazer uma forma, porque aí passa um vetor, eu faço produto escalar com o vetor, isso é linear, um vetor. Ou então uma n-1 forma, porque eu pego os n-1 vetores, boto o f, faço o determinante dos n, quer dizer, o f é 1, os outros são n-1, junta tudo, faz o determinante, isso agora é uma n-1 forma. Tá? Quando eu estou em R3, entre as 0 formas e as 3 formas, só tem 1 forma e 2 formas. As duas podem ser dadas por campo, mas em geral não. Então eu parei, olhei para esse espaço das formas K-lineares alternadas e disse, esse cara daqui tem dimensão, isso aqui é um espaço vetorial, tem dimensão, combinação de n, k, k. Porque para eu saber quanto é que essa forma ômega vale em todos os vetores, eu preciso saber quanto ela vale em cada escolha de K vetores da base canônica. A ordem não importa, porque trocando a ordem só troca o sinal. Teve aula sobre isso. Mais detalhes na playlist das aulas do curso, nos livros, na internet em geral. Então, a gente passou, a gente deu esse salto epistemológico, passamos a compreender a integral de uma outra maneira. O integrando é uma coisa, uma forma K-linear alternada em cada ponto, e cada vez que passa uma superfície ali K-dimensional, eu tenho os K-vetores tangentes, eu meço eles por essa forma e integro. É uma espécie é uma densidade mais sofisticada, né? Porque a densidade, quando você está em R3, a densidade é um número, ele só multiplica o volume. Quando você está em Rn e você pensa em coisas K-dimensionais, aí o volume, vamos dizer, você tem um determinante para cada. Tá certo? Porque não existe um determinante K-dimensional em Rn. Não tem uma maneira absoluta de você dar uma forma K-linear alternada que a cada K vetores associa o volume K-dimensional delas em Rn. Porque você pode ter K vetores assim, por exemplo, você está em R1000, você pode ter 5 vetores assim, no mesmo ponto você tem outros 5 assim, outros 5, cada 5 vivem num subespaço totalmente independente. Então, o que você dá, você diz, não, eu vou dar uma forma 5 linear em R1000 e ela vai se virar. Quando passarem os 5 vetores assim, ela vai dar um número, quando passarem assim vai dar outro número, quando passar assim vai dar outro número. É como o campo de vetores aqui. Ó. Ele está aqui, quando passa 2 vetores assim, ele dá um número, quando passa 2 vetores assim, é outro número, quando passa assim, é outro número. Tá? Ela varia conforme, vamos dizer, ao sabor dos ventos, vamos dizer assim. Tá? Ela é uma forma K-linear alternada. Então, ela varia de ponto para ponto, mas no mesmo ponto ela varia conforme os K-vetores que você escolha. Tá? Então, esse objeto é uma forma K-linear alternada. E eu estou dando uma em cada ponto do espaço. Isso daqui é um espaço vetorial. Tá? O ômegazinho é uma função que a cada ponto
do ômega associa uma forma K linear alternada, é o que está escrito aqui. Então, ômegazinho de x é uma forma K linear alternada. Mas ômega é uma função daqui num espaço vetorial de dimensão alta, mas finita. Esse espaço, esse espaço daqui, ele tem uma base dos dxi pertencentes aí, onde esses i são coisas assim, i é igual a I1, IK, com 1 menor ou igual que I1, tá? Ele diz, vamos dizer, ele é uma escolha de K índices em RK. E o DXI é o seguinte, você tem uma... Quando você escolheu, né, o DXI, ele se escreve assim, DXI1, DXIK, e diz o seguinte, você escolheu essas K coordenadas. E ele é um tipo, vamos dizer, esses caras aqui são a base. Não é que todas as formas são assim. Toda forma vai ser uma combinação linear desses caras. Por quê? Porque quando eu pego um elemento... Quando eu fizer um ômega de x aqui, ele vai ser um somatório de AI de x dxi. Que é basicamente o seguinte, olha, quando eu pego uma forma K linear alternada, pego o ômega de x, aí eu calculo em V1, VK. Eu escrevo esse cara daqui como uma combinação, eu escrevo ele como uma combinação dos vetores da base canônica. Então aqui, V11 é 1, Vn1 é n, vírgula, V1K é 1, que é mais VNK é K. Eu tenho K vetores em Rn, eles se escrevem assim. Aí acontece que a forma K linear alternada, ela se anula quando os vetores são linearmente dependentes. Ela mede coisas de dimensão K, faz parte da definição do que é a forma K linear alternada. Então, se eu escolher, agora eu posso abrir isso aqui como se fosse um produto, usar uma distributividade. Isso significa que eu vou escolher um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Se eu escolher o E1 aqui, eu não posso mais escolher o E1, porque senão eu teria dois repetidos. Se eu escolher o E18, a linha 18 aqui é cortada. Então, na verdade, eu tenho que escolher K caras diferentes. Então, assim, claro que eu posso escolher primeiro o E1, depois o E2, ou primeiro o E2, depois o E1. Mas a troca de ordem só troca o sinal. Então, eu posso dizer, olha, na verdade, eu tenho que saber, não são todos os arranjos de NKK aqui, mas sim as combinações. E eu já convenciono, bom, eu vou escrever esses caras assim, na ordem crescente, para me organizar, para entender, então. É claro que eu posso fazer produtos assim com, vamos dizer, com ordens trocadas, não tem problema. Mas isso daqui significa o seguinte, eu penso essa forma daqui da seguinte maneira, eu pego a π de Rn em Rk, que pega o vetor
V1, Vn, e leva no vetor Vi1, VIK. É menorzinho. Quer dizer, eu escolho dele essas K coordenadas. E aí essa forma daqui, né, dxi de V1 VK é igual ao determinante de, vou chamar isso aqui de π índice I, de π índice I V1, π índice I VK. O que significa... Bom, aqui já estou... Isso significa o seguinte, né, que eu pego aqui V11, VN1, V1K, VNK, pego essa matriz e escolho as linhas I1 até IK e o resto eu jogo fora. E aí eu pego um determinante menor, que é K por K, pego esse determinante, isso é essa coisa daqui calculada em V1, VK. E toda forma K linear é uma combinação disso, porque quando eu faço a conta aqui, eu escolho K coordenadas. Então, essa é a álgebra. Estudou mesmo o determinante que eu falei para estudar? O cara me pediu os pré-requisitos. Eu falei, não falei álgebra linear, falei determinante. Aí o cara falou, álgebra linear, claro, sei, passei com 7, roubei, estudei aquelas coisas. Sabe que eu tive uma aluna aqui, antigamente o critério de aprovação era o seguinte, tinha 2 provas parciais, e se você tivesse média 6, nas 2 você passava, não fazia a prova final. Se não tivesse média 6, você fazia a final. Aí você não podia tirar menos que 3 na final, mas a média era o seguinte, era a nota da final não, a média das duas maiores notas, desde que você tirasse 3 na final. Então, o que a malandra fazia? Ela dizia, não, na primeira prova não tem muita matéria, inclusive é muita revisão e tal. Então, ela estudava para tirar 7 na primeira prova. Aí tirava 7 na primeira prova, isso mais ou menos garantia o 3 da final. E assim ela se formou em matemática, sem saber nada, eu acho que aconteceu do século XVII para cá. Só as coisas de revisão do ensino médio. Então dá para passar álgebra linear sem saber determinante, mas isso aqui eu estou usando. Passar bem até álgebra linear sem saber determinante. Dá para fazer muitas coisas sem saber. Não, nem vou contar as coisas que eu fiz sem saber nada. Porque... E também essa coisa do desempenho em prova é uma coisa legal, né? Você vai para a prova, você sabe que ali é você e a prova. Não importa se você está com pecado, sem pecado, se você estudou, se não estudou, se é um bom menino, um mau menino, é você a prova. Então, você tem que ter dormido bem, estar bem com a cabeça. Então, você pode ter um desempenho na prova melhor do que aquele cara que estudou pra caralho, sabe, tal, mas na hora fica nervoso. Então, bom, mas, tirado esse apêndice, isso aqui é a forma. E por que eu preciso das formas nessa história? Né? Porque elas vão me permitir fazer uma coisa interessante, que é transformar esse teorema aqui numa outra coisa. Ó. Esse campo daqui, né, a ele corresponde uma forma, ômega-f. Né, essa forma ômega-f faz o seguinte, ômega-f de x em V1, vou botar assim, V2,
Vn, quer dizer, aqui é um campo em Rn. Eu digo que ele é uma n-1 forma. E a n-1 forma é isso aqui, ó, é o determinante de f de x com V2 Vn. Porque o V2 Vn são os vetores tangentes aqui. Aí você tem uma face de dimensão n-1, você tem n-1 vetores tangentes. Quem são esses caras? Vamos dizer, aqui está o EI. Então, aqui você tem o E1, o E2, o EI não está, o EN, esses n-1 vetores são tangentes aqui. Eles têm área 1. E o determinante de f de x com esses caras, você joga fora as componentes do f de x na direção deles. Pega só a componente i, que é a componente normal. Então, na verdade, né, esse determinante aqui, determinante de f de x com E1, EI, EN, isso daqui vai ser o f de x escalar EI vezes o menor, que são esses caras aqui. Só tem um problema, né, que o f de x vai ser mais ou menos. O mais ou menos é fácil de ver, né? Porque você bota aqui o F1, Fn, aí você bota aqui o E1, EI, EN, joga esse fora. Isso aqui não tem. Então, daqui, né, esse daqui, você pode dizer, olha, essas coisas aqui não importam, é só esse cara daqui vezes os outros. Então, Fi, é como se você dissesse aqui, ó, Fi é I, tira o Fi lá fora, e aí você fica com um determinante de EI com E1 sem EI aqui. Então, dá menos 1 elevado a I menos 1, porque o EI estava aqui, ele passou para cá. Então, então, quando eu estou integrando isso aqui, eu posso dizer que eu estou integrando essa forma aqui. E, bom, então, aí deixa eu ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa hoje. Que horas são? 11h10. Pô, tem que sobrar uma meia hora para eu fazer alguma coisa que presta, né? Uma coisa nova. Mas é o preço da amnésia. Então, eu usei esse negócio para o seguinte, ó, quando eu faço a integral sobre C de ômega, né, C vai de B, né, esse aqui está em RK, esse aqui está em RN. Isso daqui é integral sobre B de ômega de C de T, C' de T é 1, C' de T é K. Então, uma integral em B. Mas, olhando com muito carinho, você pode olhar para isso e dizer, mas isso daqui, na verdade, aqui você faz a integral sobre B de uma coisa que eu chamo de C' ômega. Essa C' ômega é a forma ômega trazida, quer dizer, o B está aqui, o C faz isso, ele leva o B para cá, a ômega está aqui. Essa maneira de olhar é pensar assim, eu estou pegando esse objeto, trazendo para cá e fazendo a integral aqui. Mas eu posso olhar para isso e dizer, não, mas a integral, na verdade, é aqui, em B. Está aqui, B. Então, eu estou integrando alguma coisa em B. Essa alguma coisa é uma forma K linear alternada em B. O que é o C' ômega, né,
de T em V1, VK. Se eles estão aqui. É simplesmente isso que está aqui. Ó. Isso aqui é ômega de C de T. Está aqui o T. Está aqui o C de T. Aí eu trago aqui ó, o C' de T, V1, C' de T, VK. Então, é ômega de C de T calculado em C' de T, V1, C' de T, VK. Fixado C e o T, isso daqui é linear em cada uma dessas componentes aqui, em V1, V2, VK, e trocando a ordem, troca o sinal também. Isso é uma coisa crucial, não é a hora de desistir. É a hora de você... Ó, significa que eu posso pensar toda a integral, todas as integrais complicadas. Tem uma ômega lá em R 200.000, mas ela é uma transforma em R 200.000. Aí eu vou pegar um bloco tridimensional e vou levar lá. Vai ficar uma coisa tridimensional lá em R 200.000. Mas a integral que eu vou fazer é no meu bloquinho lá em R3. E a conta que eu vou fazer aqui corresponde a isso, e é uma coisa que aqui é trilinear alternada. Trilinear alternada em R3. Que é isso. Ó. Eu olho para isso aqui, ó, eu tenho aqui ó, V1, V2, V3. Se eu mexer nessa coordenada daqui, só é linear. Nessa daqui é linear, nessa daqui é linear. Se eu trocar aqui o V1 com o V2, é como se eu tivesse trocado o C' de TV1 com o C' de TV2. Então, troco o sinal também, porque o ômega é alternado. Então, o fato é o seguinte, eu estou aqui em R3, então eu tenho aqui, esse negócio daqui, é uma forma trilinear em R3. Então, existe um campo F tal que C estrela ômega de T em V1, V2, V3 é igual a F de T, o determinante de F de T é igual ao determinante de F de T. Aí é V1, na verdade, é uma forma... Não, desculpa, uma forma trilinear vamos dizer, nesse caso aqui, seria simplesmente existe uma função f, né? Porque uma forma trilinear em R3 é só um múltiplo determinante. Então, aqui existiria uma f, seria f de t determinante de V1, V2, V3. Mas se eu tiver uma dois-forma, né? E eu estou integrando uma coisa assim, então a integral, vamos dizer que aqui f é uma três-forma, mas suponha que em vez de ser uma três-forma, fosse uma dois-forma. Então aí existiria um campo F, tal que C estrela ômega de T em V1, V2 seria igual ao determinante de F de T, V1, V2. Porque eu entendi que toda forma bilinear alternada em R3 é o produto escalar por um determinante. Quer dizer, o produto escalar, o determinante de um campo de vetores com os dois vetores. Mesma coisa se fosse em Rn, né? Vamos dizer, se fosse realmente assim em RK, aí existiria um campo F
Mas agora, F aqui é um campo F1, FK, tal que isso aqui seria determinante de F de T com aliás, aqui seria uma forma K menos 1 linear, né? E aí seria isso daqui. Se eu consigo fazer isso, eu consigo pegar o meu problema aqui é o seguinte, eu tenho meu B, né? Aqui eu estou em Rn e ele tem dimensão K. E eu estou fazendo a integral sobre o bordo de... Eu tenho a C aqui. Então, estou fazendo a integral sobre o bordo de C de ômega e eu gostaria de ver se a integral sobre C de algum d ômega. Estou procurando o santo graal desde o começo. Acontece que isso daqui é a integral sobre o bordo de B de um certo campo F. E isso daqui vai ser a integral sobre B de alguma coisa. Mas isso daqui, eu acabei de ver que é a integral sobre B da divergência de F. Então, essa alguma coisa que eu tenho que botar aqui tem que ser a divergência desse F que eu tiro daqui. Esse foi o exercício que a gente fez na última aula. Eu não vou fazer de novo, tá? Mas eu vou dizer, quem sofreu, sofreu. Vou dizer qual foi o resultado, né? Então, o resultado foi o seguinte, né? Eu estou aqui com ômega em Rn, tem uma ômega de ômega, K lineares alternadas em Rn. E aí eu tenho C de B em ômega. Esse cara daqui é um K bloco aqui é uma A K menos 1. Então, está aqui o meu K bloco. E eu tenho bordo de C. Esse cara tem dimensão K, o bordo dele tem dimensão K menos 1. Então, eu tenho a integral de ômega sobre o bordo de C. E eu quero... Minha pergunta é, será que essa integral sobre C de alguma coisa que eu chamaria de d ômega? Essa d ômega, né, é alguma coisa que eu integro aqui. Então, d ômega, esse d ômega aqui, tem que ser, vamos dizer, d ômega de x tem que ser uma forma K linear alternada em Rn. Isso aqui dentro tem dimensão K. Então, eu quero integrar sobre... Tá? Eu tenho uma integral aqui no bordo. O bordo tem dimensão K menos 1. Então, eu tenho uma coisa que se integra sobre coisas de dimensão K menos 1. Agora, eu quero obter aqui dentro alguma coisa que se integra sobre coisas de dimensão K. Seria uma coisa assim. Bom, eu olho para isso e digo, isso daqui é igual a integral sobre B de algum campo F. Isso daqui também vai ser igual à integral sobre, aqui é sobre o bordo de B. Aqui, integral sobre B do C estrela de ômega. Como é que eu vou achar esse C estrela de ômega? Acontece que isso daqui é igual à integral sobre B da divergência de F. Essa foi a conta que eu fiz no começo.
Então, esse cara tem que ser igual a esse. Então, eu fiz a conta que foi dizer, não, vou achar esse F. Achei esse F, ele era feio, mas eu disse, não, agora te achei, você é meu príncipe encantado, não importa, você é feio, mas está aqui. Aí, e tem mais, eu vou calcular a sua divergência. Aí foi mais feio ainda, calculei a divergência e cheguei a um resultado, que é, né, o seguinte, né? Vou colocar ali. Né? E o resultado que eu achei aqui foi que esse d ômega de x era em V1, VK, era o somatório de igual a 1 até K, de menos 1 elevado a I mais 1, ômega' de x VI, calculado nos outros. Ah, essa coisa assim, horrível. Mas eu percebi que esse bicho daqui, isso daqui, é K linear alternada. Então eu cheguei à seguinte conclusão: existe de fato, se eu dou uma forma K-1 linear alternada, classe C1, eu faço umas contas lá e obtenho uma coisa que faz exatamente esse negócio. Aí continuei não entendendo. Mas essa conta aqui, que é horrorosa também, eu consigo fazer e transformar ela numa coisa mais humana. Então, vamos dizer, cálculo de d ômega. Né? O d ômega, primeiro, eu vou pegar ômega de x e vou dizer o seguinte, ela é uma combinação linear em I desses dxi, onde dxi é dxi1 e k-1. Que consiste, lembrando, né, eu pego os vetores V1, VK-1, ela é uma K-1 forma. E aí eu escolho I1, I2, IK, escolho K coordenadas e faço o determinante com essas K coordenadas. E... Agora eu quero transformar isso daqui numa fórmula. Assim, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: na verdade, essa derivada ela é linear em ômega. Quer dizer, a derivada da soma de duas formas, porque aqui é a derivada é linear. Então, separa, se eu tiver ômega 1 mais ômega 2 aqui, eu separo ômega 1 ômega 2. Então, o d ômega é igual a somatório em I de D e eu só preciso saber derivar esses caras aqui. Então, a conta que eu tenho que fazer é supor ômega igual a AI de x dxi, jogar nessa fórmula e ver o que isso vai me dar.
Posso ainda fazer alguma coisa? Hã? Ou prefere morrer afogado? Não, assim, não me salva. Eu prefiro morrer afogado. Então, eu vou pegar essa forma e vou aplicar aqui. Ó. Então, isso aqui é o ômega de x. Então, d ômega de x em V1 VK vai ser o somatório de I igual a 1 até K, de menos 1 elevado a I mais 1. Aí, ômega' de x, ó, se ômega é isso daqui é um vetor no espaço das formas K lineares alternadas. É uma forma K linear alternada. Está sendo multiplicado por alguma coisa, depende de x. Então, eu tenho que derivar isso. A derivada disso daqui é somatório de j igual a 1 até n, da derivada de AI em relação a xj dxj. Essa é a fórmula que eu aprendi no cálculo 2. Né? Eu faço as derivadas parciais, isso daqui escolhe a coordenada j do cara. Aí eu vou aplicar isso no vetor VI e o resultado, né? O resultado disso eu vou calcular em V1 todo mundo menos o VI. Aí eu posso, vamos dizer, organizar esse somatório de outra maneira. Né? Eu posso botar a soma em J primeiro, né? Somatório de J igual a 1 até N. Acho que eu posso botar aqui o D-ROM aí, D-ROM XJ de X, que não depende de I. Posso até botar o DXJ também, né? DXJ vezes o somatório de I igual a 1 até K de menos 1 elevado a I mais 1. VI porque aqui eu esqueci aqui o DXJ, né? DXJ de V1 VI VK. O que é isso daqui? Eu estou pegando... Eu tenho agora ó, o V1, né? Eu tenho aqui vamos dizer, o VI, V1, VI, VK. Estou pegando, bota eles aqui assim, né? Quer dizer, esse aqui não está. Estou pegando esses caras aqui, estou pegando o I1 e K até aqui, e estou multiplicando por menos 1 elevado a I a coordenada. Eu vou botar esse XJ aqui, ó.
Tirar ele daqui. Porque aí eu estou pegando a jésima coordenada do VI. Então, eu estou pegando esses caras daqui, estou pegando aqui a coordenada J, estou pegando aqui o VI, o VJI. Ainda estou tendo requinte, né, de botar menos 1 elevado a I mais 1. Menos 1 elevado a I mais 1 é o mesmo que eu trazer o VI para cá. Então, eu posso tirar o VI daqui, botar ele aqui assim. E aí eu estou pegando esses K vetores, estou pegando a coordenada I, a coordenada J do VI e estou multiplicando pelo determinante das outras coordenadas os outros vetores. Então, é como se eu pegasse essa coluna aqui e desenvolvesse aqui, ó, peguei esse cara, cortei isso, fiz o determinante do que sobrou, multipliquei por isto aqui. Tem um sinal aqui. Eu acho que eu vou trazer o VI de volta, para cá, porque aqui ele está bota ele em primeiro lugar, e aí o menos 1 elevado a I mais 1 é o fato de eu estar aqui na linha I. DXJ. Assim, porque o XJ significa só que eu estou tomando... na verdade, XJ é que eu estou tomando essa coordenada aqui. Eu estou fazendo... Assim, é porque aqui, na verdade, né, acho que eu vou desfazer... Tá certo. Eu fixei a linha J. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou calculando aqui o determinante que corresponde a dxj, dxi1, dx e k de V1, VI, VK. Vezes o DAI dxj de x. Claro que esse determinante aqui, né, eu estou pegando esses K vetores, estou escolhendo as coordenadas I1 até IK e estou escolhendo a coordenada J a mais. Quer dizer, eu acrescentei, entendeu? Eu tinha um determinante, não sei se é melhor eu tinha um determinante K-1, que eu, vamos dizer, se eu estou nessa matriz aqui com K vetores e N coordenadas, quando eu tiro o VI daqui,
eu calculo esse determinante nos que sobraram, mas eu multiplico pela coordenada VI. E eu tenho menos 1 elevado a I mais 1, porque o meu I varia de... O meu I também varia de 1 até K, e tem o menos 1 elevado a I mais 1 aqui. Tem um problema, assim, que aqui tem todos os DXJs possíveis. Eu estou acrescentando, quer dizer, aqui eu tinha K menos 1 linhas, aqui na verdade era o DXJ até I, o DXI aqui é K menos 1. Então eu tenho K menos 1 linhas aqui, eu estou acrescentando a linha XI. Se ela for uma dessas, dá zero. Então, na verdade, vamos dizer, só me dá alguma coisa aqui, eu vou... Estou dizendo que esse negócio está me dando o seguinte, né? Está me dando o somatório de J igual a 1 até N, de DAI de X dxj, dxj exterior dxi, calculado em V1 VK. Claro que quando esse XJ aqui for um dos que estão aqui, vai dar zero. Então, na verdade, não tem problema, né, que eu estou colocando linhas aqui que vão me dar um determinante que não é zero, simplesmente vai aparecer aqui como zero. Então, não sei se ficou claro isso aqui. Como se eu vamos dizer, eu posso trabalhar na horizontal, talvez, para... Talvez colocando na horizontal fique mais fácil, vamos dizer assim. Eu tenho aqui eu tenho vou botar a matriz assim, né? E eu tenho K-1 vetores, I1 até I K-1. K-1 linhas mesmo. Não, tá certo. Aí eu boto os vetores aqui. O que eu estou dizendo é que eu estou acrescentando aqui a linha I, e esse bicho daqui está me dando o somatório de I igual a 1 até N de tá certo. Menos 1 aí mais 1 dxj de VI. Então aqui está o V1, só que eu estou somando em I. Então, cada vez que
que eu escolho, vamos dizer, quando eu escolher o I aqui, na verdade, eu não posso ficar com o I parado. Eles agora estão todos juntos aqui e distintos. Tá? Porque, na verdade, eles estão se revezando aqui. Mas cada vez que eu escolho um desses caras aqui, esse VI agora, esse I aqui não tem importância. Na verdade, aqui eu acrescentei a linha J, né? Porque é a linha do DXJ. Aqui. Aí eu escolho um VI aqui. Aí o negócio me diz o seguinte, ó, eu vou pegar a coordenada J do VI e ela vai ter o sinal menos 1 elevado a I mais 1. Esse cara daqui vai multiplicar pela dxj, que é o determinante das outras coordenadas dos outros vetores. Então, não tem o VI, mas tem esses K caras aqui, K-1 aqui, e aqui também vai ter K-1, porque eu eliminei essa. Isso é exatamente o desenvolvimento desse determinante K por K, em que eu tenho as K-1 coordenadas aqui, mais uma, desenvolvendo por essa linha. É claro que esse determinante ele está, vamos dizer, está invertendo as coordenadas, está dizendo a coordenada J é a primeira. Mas isso está no fato, né, de que o dx, vamos dizer, digamos que essa coordenada J aqui fosse a coordenada 35, né, dx 35, e aqui tivesse dx1, dx7, dx 33, dx 40, sei lá, uma coisa assim. Então, a inversão vai dizer só o seguinte, para eu botar o 35 no lugar dele, vai mudar o sinal. Mas o cálculo aqui não importa, porque está dizendo, aqui eu vou botar o determinante com a linha 35 em primeiro lugar. Então, é menos o determinante se a linha tivesse no 35. Porque esse, vamos dizer, eu tenho isso daqui é o mesmo, né? Isso aqui é igual a menos dx1, dx7, dx33, dx35, dx40. Então, o resultado, vamos dizer, maravilhoso é que é exatamente isso aqui, né? Quer dizer, o d ômega é igual a somatório em I do somatório de J igual a 1 até N, de DAI, dxj, dxi, então a conta que todos nós podemos fazer. Você pega uma forma 18.000 linear, precisa derivar, você não faz na mão, mas você faz um programinha de, sei lá, 3 linhas para calcular. Passou da hora? Hã? 47. Tem que ter um dia que eu vou começar a aula do começo. Então aqui, ó, eu tenho isso aqui. A minha hipótese vai ser, a rigor, para essa fórmula, só precisa que a ômega seja diferenciável. Mas, para usar no teorema, eu vou supor C1. Aí eu pego C de B em ômega. Eu vou supor C1, embora a minha demonstração tenha exigido C2, mas isso dá para consertar, só uma questão técnica. Não quero parar agora. Aí
eu tenho que a integral sobre o bordo de C de ômega é igual à integral sobre C de d ômega. Se eu escrever a minha ômega igual a somatório em I de AI de X dxi, então d ômega de X é igual a somatório em I do somatório em J Então, agora eu tenho um teorema que é absolutamente geral. Quer dizer, eu acho que eu entendo o que significa o C, o bordo de C, o ômega, sei calcular o d ômega, e essa igualdade vale. O único problema é que a igualdade não é óbvia e a obtenção do d ômega foi extremamente penosa. Então, eu tenho um conceito aqui de derivada que, por enquanto, ele aparece como um subproduto da derivada. Tem uma derivada aqui que a gente chama de derivada exterior, mas ela é um subproduto da diferenciação. Eu costumo pensar assim, imagina que você conhecesse funções dadas por séries de potências. Eu sei assim, para mim uma função, pensa como Newton, f de x é igual a somatório de n igual a zero a infinito de an x, vou botar assim, x menos x0 elevado a n. Todo x0 aí eu te digo o seguinte, ó, f' de x0 é o A1. Definição de derivada. Pega uma função que eu posso desenvolver em séries de potências em torno de cada ponto. Aí, a derivada da função no ponto x0, você desenvolve em série em torno de x0, pega o termo A1, isso é a derivada. É perfeito. Só que é como se eu dissesse, ó, derivada é uma coisa que é um subproduto da teoria de séries de potências e... Beleza, mas eu continuo não entendendo o que é a derivada. Vamos dizer, se depois eu tirasse o teorema fundamental do cálculo, eu ia dizer, caramba, como é que essa definição resulta naquele teorema? Então, um pouco isso aqui, né? Eu olho para cá, olho para essa definição, e esse teorema é meio mágico. Então, o passo agora é meio... Bom, uma coisa importante aqui, talvez salientar, né, é que essa coisa só depende das derivadas da função no ponto. Outra coisa importante é que desse teorema aqui, ó, se eu traduzir isso aqui, ó, a integral sobre B de ômega de C de T, sobre o bordo de B, na verdade. C' de T é 1. Vou botar assim, C estrela ômega. E isso daqui vai me dar a integral sobre B de C estrela d ômega. Estou traduzindo esse daqui assim e esse daqui assim. Se eu dividir isso aqui pela medida do bloco B, e passar o limite, isso daqui, ó, eu estou integrando alguma coisa sobre B dividindo pela medida de B. Supondo que tudo aqui é contínuo minimamente, isso daqui tende, quando B tende para o ponto X,
tende para C estrela de ômega em X. Então, tem aqui, de certa forma, a definição que está dizendo que este cara que eu estou definindo tem a ver com eu integrar no bordo e dividir pelo volume. Que é, quando você tem uma variável, você tem o bloco é um intervalo. Se você tem uma f aqui, a integral de f no bordo é f de b menos f de a. O volume do bloco é b menos a. Então, essa definição de derivada que diz eu faço f de b menos f de a sobre b menos a tem a ver com integrei f no bordo, dividi pelo volume. Passei o limite. Então, eu vou tentar explorar isso. Eu não vou poder abrir mão dessa fórmula majestosa, desse cálculo todo que a gente fez. Mas a minha ideia é dizer, não, eu tenho que ter um conceito de derivada que independa da diferenciabilidade. Assim como eu tenho aqui um conceito de derivada que independe da analiticidade. E quando Deus me der a graça de ter uma função que é diferenciável, aí eu vou dizer, não, a fórmula dessa derivada é dada assim. Assim como quando eu tenho a graça de ter uma função que é analítica, a derivada é assim. Isso não é brincadeira. O Newton claramente, no começo, ele entendia o conceito de derivada, mas ele só sabia derivar polinômios. E ele introduz as séries de potências, porque ele diz, olha, toda função eu sei escrever como uma série de potências. E, portanto, eu sei calcular as derivadas. E sei calcular as integrais. Ele não... Vamos dizer, hoje a gente faz um curso de cálculo, a gente começa com conceito de derivada, e aí as regras de derivação e deduz como é que calcula as derivadas, mas não passa pela série de potências. O Newton ele nem introduz o conceito de derivada, ele diz como se fosse uma coisa já conhecida, ele diz, não, mas a grande coisa que eu vou trazer são as séries de potências, que me permitem calcular derivadas integrais como se fossem polinômios. Então, forçando um pouco a barra, ele poderia até ter dito, não, mas a derivada é isso aqui. Então, agora a gente tem que retomar com... Vamos dizer, não, agora eu quero um conceito de derivada que não dependa da diferenciação. E um teorema que seja óbvio a partir desse conceito. Eu preciso que isso daqui, pelo menos o teorema da divergência tem que ser mais óbvio. Agora, o que eu tenho que tentar quarta-feira, vamos dizer, gastar menos tempo lidando com a amnésia para poder... Aliás, eu acho que eu vou fazer isso. Eu, quarta-feira, não vou fazer revisão. Já que eu vou começar uma coisa nova que não depende de nada disso aqui, vai ter uma hora que eu vou dizer, não, mas isso aqui. Então, eu vou fazer uma coisa que não dependa da revisão para poder, finalmente, dar o conceito de derivada. Senão, nós já estamos na metade do curso.